Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Eclésia, neste dia em que olhamos também a doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa reuniu ontem em Fátima. Os bispos refletiram sobre alguns temas que estão a marcar a atualidade do país e da Igreja Católica. O tempo não é propício às boas festas pelo presente clima social que o país atravessa. Palavras que compõem a mensagem de Natal da Conferência Episcopal Portuguesa, que, após a reunião do Conselho Permanente, apela aos gestos de entreajuda, solidariedade e partilha. Quem é que tem mais Natal? Poderíamos perguntar. É quem sabe dar mais Natal aos outros. E para isso não é preciso ter uma carteira cheia e uma grande conta bancária, mas é preciso ter um coração aberto para partilhar tempo, partilhar carinho, para partilhar serviço. E certamente que isso é algo de muito importante, sobretudo quem está do lado da pobreza, do desemprego, enfim, da exclusão social. Questionado pelos jornalistas sobre o alegado caso de pedofilia de um membro do clero, o porta-voz da CEP afirma que a Igreja espera que esta chaga seja esclarecida. Achamos que o Sr. Bispo da Guarda, a Diocese da Guarda, está a tratá-la muito bem, com transparência, com clareza, porque a verdade é o que interessa. E, portanto, com serenidade, afrontar estas questões que não deveriam existir sequer a suspeita na sociedade, nas famílias, em qualquer lugar onde há crianças ou jovens, mas que acontecem. Então, com serenidade, esperemos pelo resultado da indagação e é bom para a Igreja, é bom para as famílias, é bom para a sociedade em geral que estes casos sejam clarificados, porque todos queremos que esta chaga seja extirpada, com respeito por todas as partes implicadas, mas sem dúvida que qualquer crime deve ser banido, mas muito mais quando está em causa a liberdade de pessoas que precisam de ser ajudadas. Neste Conselho Permanente, os bispos portugueses congratularam-se com a celebração dos 50 anos da obra católica portuguesa das migrações e com o Prémio Direitos Humanos atribuído pela Assembleia da República à Cáritas Portuguesa. Está em marcha a criação de uma rede social para séniores que visa facilitar o encontro entre as competências dos idosos ativos e as necessidades de entidades empregadoras. A Cáritas lançou o concurso, que é a primeira ideia surgida no Banco de Ideias da Cáritas para repensar o envelhecimento ativo. O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e do Diálogo entre Gerações está a chegar ao fim, mas o trabalho ainda agora começou. A Cáritas está apostada em valorizar competências dos séniores da nossa sociedade e em aumentar a interação entre todas as faixas etárias. Para tal, conta com a ajuda de todos. Para já pode contribuir com ideias. Basta entrar no portal Cáritas, aceder ao banco de ideias e deixar lá a sua. A primeira ideia que está a ser posta em marcha é a criação de uma rede de competências para idosos e entidades empregadoras. Nesta rede de competências é lançar um ponto de encontro entre pessoas que queiram colaborar com a sociedade a título gratuito ou remunerado, que descrevem as suas competências, inscrevem-se nesse site e depois vamos também desafiar empresas, grupos, instituições que têm carências de serviços próprios, de estudos pontuais e que possa-se fazer esta mescla e, na prática, pôr a render as competências que estão a ser desperdiçadas pela sociedade. A ideia de criar uma rede social para idosos está agora nesta plataforma aberta de investigação e inovação. A InnoCrowd faz crowdsourcing, isto é, procura na multidão de investigadores e especialistas a inovação e a resolução de problemas. Esta empresa associou-se à Cáritas e lançou um concurso mundial de ideias para a criação da rede social para séniores. O que a Cáritas Portuguesa pretende é desenvolver uma plataforma tecnológica
que permita a criação, a gestão e disseminação de uma rede social inovadora com o objetivo de partilhar comunicação e informação entre a população sénior ativa e potenciais empregadores. As propostas devem ser enviadas até 4 de fevereiro e a ideia escolhida pela Caritas tem um prémio de 5.000 euros atribuído por instituições ou mecenas. Esta é apenas a primeira de muitas ideias que a Caritas quer vir a implementar para valorizar as competências dos idosos e que foi apresentada numa conferência de imprensa do Grupo de Reflexão da Caritas sobre o envelhecimento ativo. Entre as propostas avançadas pela equipa criada em fevereiro, inclui-se o levantamento das carências individuais e organizacionais das paróquias. A proposta é de que em cada paróquia se crie uma bolsa que seja de necessidades, de capacidades, de competências e de soluções. Depois também propusemos uma metodologia que será desenvolvida em cada paróquia para fazer o encontro destas questões. Este grupo de trabalho defende a aplicação concreta da solidariedade intergeracional na estrutura da paróquia e que estas coordenem as suas ações com outras entidades de caráter local, como juntas de freguesia, centros de saúde e outras associações. Foi também defendida a abertura de um site que faculte o acesso a estas ideias e as estenda às estruturas nacionais da Caritas. E o envelhecimento não pode ser um fardo, mas uma oportunidade para o desenvolvimento e a coesão social. A afirmação é da coordenadora do Ano Europeu para o Envelhecimento Ativo, que falou ao programa Eclésia. Joaquina Madeira diz que nada será igual na sociedade do amanhã. Está a terminar o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, mas nem a crise económica apagou o seu impacto e a sua importância junto da população. O envelhecimento tem a ver com todos nós desde que nascemos, não tem a ver só com as pessoas idosas. Portanto, desde cedo nós podemos começar a preparar o nosso envelhecimento. E é isto que o Ano Europeu nos veio dizer. Portanto, que os cidadãos, organizações que trabalham com as pessoas idosas, quem decide sobre esta matéria, cria leis, cria medidas que tenham em conta que nós, sociedade e cada um de nós, cidadãos, temos que promover a cidadania, o envelhecimento ativo, saudável, participativo e útil para a sociedade. Os mais velhos não são inúteis nem peso. Todos dão um contributo para a sociedade e esta terá de descobrir formas inovadoras para conviver com os mais velhos. Para Joaquina Madeira, as sociedades tradicionais do mundo ocidental terão de mudar porque o atual modelo já se esgotou. O amanhã será diferente das categorias do presente. Será uma sociedade, certamente, com um perfil cultural diferente. Uma sociedade em que a tendência dos mais velhos será, Portugal, 2040, 40%. Em que o mundo das mulheres também vai cada vez mais, ao nível do trabalho, ao nível de lugares de decisão, etc., vai ser ocupado por mulheres. Será certamente um mundo diferente do mundo jovem ocupado por homens. Está a ver? Vai-se mudar o perfil das sociedades. Até aqui temos uma sociedade racional, masculinizada, a juventude, a força, o potencial jovem. Foi o centro da nossa sociedade de pós-guerra. Agora está a mudar. Agora o centro da sociedade são as pessoas mais idade, são as mulheres cada vez a ocuparem mais casas. Portanto, se calhar, vamos ter uma sociedade com mais inteligência emocional. Portugal, juntamente com outros países da Europa, está a assistir a um envelhecimento significativo da sua população. Dados publicados pelo Eurostat indicam que, em 2010, pelo menos 29,8% da população portuguesa tinha mais de 50 anos, comparativamente com os 24,2% de 1990. Mas 26% da população mais idosa vive ainda em risco de pobreza. No atual cenário de crise, não se pode esperar muito do Estado, mas existem possibilidades que tocam cada cidadão. Temos que agora é que ativar a nossa solidariedade, a união, juntarmos-nos mais uns aos outros, organizações, cidadãos, para atravessarmos este período crítico, não é? Mas penso bem que a vontade de todos nós, cidadãos e dos nossos políticos, será de melhorar as condições de vida das pessoas e que logo que isso seja possível, certamente isso acontecerá, não é? Quando os cortes orçamentais estão na ordem do dia, importa experimentar vias alternativas que consigam conciliar menos custos e mais vida com qualidade. O médico, em vez de prescrever medicamentos, prescreve. Deve andar 5 km por dia. Deve beber 1,5 litro de água.
Percebe? Em vez de medicamentos, prescreve comportamentos. Isto é uma forma de mudar. Por isso, o desafio é trabalhar para a sustentabilidade dos sistemas e para a solidariedade intergeracional. Neste momento, temos que pôr a tónica mais da solidariedade, sem esquecer a justiça social, que vem dos direitos, que vem das políticas. Mas temos que ser realistas. Então, se não podemos, neste momento, ativar tudo o que é os direitos, os rendimentos, a saúde, etc., vamos tentar, neste período de tempo, ativar a solidariedade e a proximidade e a ajuda mútua e a união e a ligação entre nós. É este o meu discurso, percebe? Agora, as pessoas têm direito à justiça social e temos que combater por ela. Agora temos que ser realistas. Neste momento, então vamos nos juntar para minimizar a falta da justiça social para todos. O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações está quase no seu termo, mas o impulso gerado só agora começa e a evolução social terá que conciliar positivamente um mundo com mais idosos que também serão elementos de desenvolvimento e estruturantes de uma comunidade social mais humana. E a rubrica sobre a doutrina social da Igreja traz-nos desta vez a reflexão de João Menezes, da TESE, e Henrique Joaquim, presidente da comunidade Vida e Paz. Uma conversa coordenada pela jornalista Imelda Monteiro. A crise da economia da Europa fez disparar os números do desemprego. Os países sob assistência financeira são os mais afetados, onde se inclui o caso português. Os últimos números do Eurostat falam de uma taxa de desemprego de 16,3%. Poderá o empreendedorismo ser uma resposta à escassez de emprego em tempos de crise? Um tema para uma conversa com Henrique Joaquim, presidente da comunidade Vida e Paz, e João Menezes, presidente da TESE, uma associação para o desenvolvimento. Muito obrigado a ambos por estarem neste espaço. Começo por si, Joaquim. Podemos dizer que já lá vai o tempo em que o emprego era algo garantido e educar, alguém que tivesse educação tinha emprego garantido. Hoje não é bem assim, porque temos a geração mais bem preparada de sempre e temos uma taxa de desemprego jovem que quase chega aos 40%. O que é que está a acontecer nesta sociedade que não gera emprego? Em primeiro lugar, obrigado. Diria que, de facto, o melhor sintoma de que há mudança não poderia haver. Provavelmente, se calhar, estávamos com uma formatação social, digamos assim, em macro, que tinha essa expectativa e hoje parece um paradoxo, mas eu diria que não. Eu acho que hoje precisamos e continuamos a precisar sempre de mais formação, provavelmente de uma formação numa ótica diferente. Não para o emprego garantido, mas para a inovação e para nós sermos capazes de ir à procura de respostas novas, para eventualmente até para soluções ou para situações que já existam. João, hoje já não temos uma sociedade onde o emprego é algo adquirido. Temos de lutar por ele? Sim, evidentemente. Quer dizer, eu penso que havia aqui um conjunto de tendências que já se anunciavam há décadas a esta parte. Uma delas é a da globalização, que se tem vindo a acentuar, e, portanto, há uma perda de competitividade, se quiser, da Europa e do modelo social e económico europeu no contexto global, e nós ainda estamos a procurar perceber como é que vamos sair dessa perda de competitividade europeia face a outras zonas emergentes do mundo, nomeadamente a Ásia e não só. E isso é dramático, porque como é que nós conseguimos manter os empregos com os níveis de bem-estar e de rendimento das últimas décadas, entrando nos mercados globais, países que não respeitam, não têm os mesmos direitos sociais, não respeitam os mesmos direitos humanos, não têm os mesmos modelos sociais, nem sequer as pessoas têm as mesmas expectativas e, portanto, a paz social e a estabilidade política é mais fácil com níveis mais baixos de rendimento e bem-estar social. A Europa é uma utopia fantástica, mas é uma utopia fantástica que tem um preço e nós estamos a perceber na Europa como é que podemos ter hoje um modelo competitivo diferente que pague esse preço, que possa pagar esse preço. E é aí que entra, de facto, a inovação e o empreendedorismo. Quer dizer, o empreendedorismo hoje tem que ser uma atitude de vida e tem que haver uma disrupção, se quiser, com a cultura ou com a postura vigente de ceticismo e de passividade e negativa por uma cultura da possibilidade, por uma cultura da realização e da possibilidade à escala global, o que também é uma oportunidade. Henrique, o que é isto do empreendedorismo? É uma forma de ser, de estar. Deve haver educação para o empreendedorismo? Eu reforço o que o João dizia, eu penso que sim, é muito mais do que uma forma de fazer. Ser empreendedor é um potencial de todos.
Provavelmente é como noutras competências, noutras capacidades, há pessoas com uma maior predisposição, mas é de facto uma predisposição, uma maneira de ser e de estar na vida que se educa. Também somos bem educados porque desde o berço nos ensinam determinadas regras. A ser empreendedor é a mesma coisa e o fruto disso ou o sinal disso são outras sociedades, se calhar mais de caráter mais saxónico, de cultura mais saxónica, que nós vemos que são claramente sociedades empreendedoras. Mas nós não somos menos inteligentes do que essas sociedades. Provavelmente teremos que nos educar, já com a idade que temos e se calhar aproveitar as gerações mais novas, a ter esta atitude muito mais positiva, de, em vez de pensar logo no bati na parede, já não sei o que é que vou fazer, não, o que é que poderá estar por trás da parede e como é que eu posso dar o salto. E muito mais do que isso, em vez de pensar isoladamente, se calhar há outro que tem a mesma ideia ou tem uma ideia semelhante que a minha. Como é que juntos poderemos dar a volta à situação e ao problema? E tenho a certeza, porque também vamos vendo projetos desses a nascer e a serem consolidados, nós temos capacidade para essa forma de ser e isso acho que supõe uma mudança cultural. João, estas crises, nomeadamente muitas vezes são cíclicas, são realmente o viveiro onde normalmente emergem estas questões do empreendedorismo, onde é necessário haver mais empreendedores para ultrapassar a crise? Sim, claro que sim. Quer dizer, eu penso já agora, convém dizer, por justiça histórica, que nós já fomos empreendedores, na época dos descobrimentos, estão sempre mencionada, fomos de facto profundamente empreendedores e é esse tipo de atitude que precisamos ter hoje. Sim, eu penso que a crise traz essa oportunidade, quer dizer, a de um economista chamado Schumpeter, que defendia a tese da destruição criativa, não é? Traz a possibilidade da destruição criativa, ou seja, da renovação. E, portanto, nos confrontarmos com as fragilidades e debilidades das respostas e modelos atuais e pensarmos em novas respostas e em novos modelos, designadamente para a produção de riqueza, não é? Mas não só, também produção de bem-estar social. E esse é o desafio que nós estamos a atravessar neste momento. É como é que Portugal, e aí temos algumas vantagens competitivas, se quiser, como é que Portugal, pelo legado histórico que temos, pela língua que temos, pela posição geográfica que ocupamos, como é que Portugal pode ser hoje novamente se quiser, um ator importante no panorama mundial, não só do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo, mas também, se calhar, do ponto de vista da defesa de outro tipo de interesses, direitos, etc., não é? Mas isso muitas vezes não depende também da capacidade financeira das pessoas, dos Estados? Sabe, eu penso que depende muito mais do conhecimento e da criatividade do que da capacidade financeira e acredito que os mercados são eficientes e que para boas ideias, consistentes, competentes, haverá sempre dinheiro. Por exemplo, saiu recentemente a notícia de que 20% da população portuguesa faz voluntariado. É o tipo de atitude de que precisamos. Quem está em casa não pode estar resignado a perder competências e a perder autoestima e a deprimir. Tem que sair para a rua, tem que conhecer pessoas, tem que se relacionar, tem que ganhar competências por essa via totalmente gratuita, designadamente que é do voluntariado. E há muitas outras formas de aprender e ganhar competências que não envolvem recursos financeiros. E lhe garanto que seja por via do microcrédito ou por outras vias, boas ideias terão sempre, eu acredito, sou profundamente crente nisso, otimista, de que boas ideias terão sempre financiamento em Portugal ou oriundo de outra origem, de outra fonte ou de outro país do mundo. Henrique, concorda? Não é necessário recursos financeiros para ser empreendedor? Não, eu penso que em primeiro lugar é necessário educar o olhar e olhar para a realidade de maneira diferente. Segundo, é necessário interiormente mudar esta atitude e ver na realidade muito mais a possibilidade do que o constrangimento. E terceiro, procurar ajuda. Quer dizer, partilhar esta ideia com outro ou com outros, porque os outros são igualmente criativos como eu. Dou-lhe um exemplo. Nós hoje sentimos fortemente o desafio na comunidade Vida e Paz, olhar muito mais para as pessoas com que trabalhamos, para as pessoas, prioritariamente as pessoas sem abrigo, não para as inserir socialmente como se fazia até aqui, que seria dar-lhes todas as competências, capacidades, os recursos sociais para depois as integrar no mercado de emprego, mas temos que rapidamente dizer que o mercado de emprego não existe mais como existia. Agora, eu tenho que olhar muito mais cedo para as potencialidades destas pessoas e dizer, à saída do processo de acompanhamento e tratamento, que capacidades é que eu lhe posso dar para que ele se possa valer por si próprio e, se calhar, até criando coisas que mais ninguém pensou. E a pessoa tem que... Quem é que tem que mudar primeiro o olhar? Os profissionais e os voluntários que trabalham com esta pessoa. Não é? Portanto, eu julgo que mais do que o dinheiro é olhar, interiorizar uma atitude diferente e depois ir à luta, correr riscos e não ter medo de errar. Não ter medo de errar. João, muito rapidamente, perante esta crise, nós estamos a ter uma sociedade portuguesa empreendedora? Olha, eu penso que há sinais positivos. Se reparar, por exemplo, há cada vez mais concursos de empreendedorismo,
variedíssimos. Há um neste momento a receber inscrições chamado Realiza o Seu Sonho. Tem mais de 2.000 inscritos, promovido por uma associação chamada Acredita Portugal. Temos tido uma série de iniciativas. Tivemos uma iniciativa chamada Energia de Portugal, uma iniciativa chamada Summer of Startups. Recentemente uma iniciativa na Universidade Nova promovida por uma empresa portuguesa de auditoria e de consultoria. E, portanto, eu penso que há sinais muito positivos de que esta nova geração está a agarrar a ideia do empreendedorismo e há uma profusão, uma proliferação, se quiser, de incubadoras, designadamente em Lisboa, mas também noutras regiões do país. Portanto, eu penso, e também mecanismos de financiamento, que também são necessários, e também há aí cada vez mais formações nas universidades e não só em prol do empreendedorismo, até desde a infância, quer dizer, uma associação que especificamente se orienta para ensinar as crianças ou dar ferramentas às crianças para serem empreendedores, a Junior Achievement. De maneira que eu penso que há muitos sinais positivos e eu estou muito confiante que nós vamos conseguir embarcar um novo paradigma de desenvolvimento, numa nova cultura da possibilidade, mais ou menos generalizada. Levará tempo a ser de todos, mas eu estou muito confiante. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Henrique, por terem estado connosco. Foi a rubrica sobre a doutrina social da Igreja, hoje virada para o empreendedorismo, numa sociedade que busca novas formas de sustentabilidade. Ficamos por aqui, mas já sabe que este espaço pode ser visto também através da internet em agência.eclesia.pt. Esse é o portal multimédia da Igreja Católica que lhe dá acesso também a toda a atualidade informativa. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.